prevenindo a doença respiratória. Olá, criadores! Eu sou o médico veterinário Jorge Lima, esse é o nosso canal Fazantec, Fazões e Pavões, e no vídeo de hoje nós estamos trazendo algumas ideias para vocês, criadores, adotarem dentro das suas criações, a fim de prevenir as doenças respiratórias. Geralmente a gente acompanha nos grupos aí os criadores falando sobre o tratamento, qual o melhor antibiótico, como que deve ser feito, mas a gente nunca escuta o criador falando o que a gente pode mudar no nosso manejo, o que a gente pode mudar na nossa instalação, né? Qual que é o tipo de comportamento que eu tenho que ter quando um animal apresenta algum sinal respiratório, a fim de que eu diminua esse problema dentro da minha propriedade. Então hoje esse vídeo é sobre isso. Se você é criador, tem esse problema, eu peço que se inscreva no nosso canal, acompanhe sempre os nossos conteúdos, a gente está sempre trazendo material atualizado e tentando trazer sempre um bom manejo aí para você, criador, facilitar sempre a sua criação. Vamos começar então? Então, quando a gente fala nas doenças respiratórias, hoje a gente vai estar dando uma ênfase maior às doenças respiratórias de origem bacteriana. Então, coriza infecciosa, a micoplasmose, que são aquelas doenças que o criador, muitas vezes, ele tem na cabeça, que ele fazendo a utilização de um antibiótico indiferente do antibiótico que ele está fazendo, ele tem um resultado e para ele aquilo ali é o suficiente. E isso, o que a gente quer trazer? A gente quer mudar isso. A gente precisa trabalhar de uma outra maneira. A gente tem que identificar, será que o antibiótico que eu estou utilizando ele é o melhor antibiótico para aquele tipo de infecção? Será que eu deveria utilizar outro tipo de antibiótico? Será que eu estou fazendo o tratamento no período correto? Será que eu não estou fazendo uma dose muito alta ou muitas vezes uma dose mais baixa? Eu estou fazendo no tempo que deveria ser feito? Muitas vezes a gente não vê o criador se perguntando. Outra coisa muito comum é que geralmente quando o criador nota que o animal apresenta algum tipo de sinal respiratório, automaticamente ele pega um antibiótico, ele puxa lá na seringa dele e aplica no animal. Então ele faz a aplicação de um antibiótico, muitas vezes esse antibiótico nem é próprio para a utilização em aves, muitas vezes são antibióticos utilizados em animais de grande porte, então bovinos, ovinos, animais de grande porte, às vezes causando uma sobredose e tudo mais. E às vezes funciona? Funciona. A gente não vai falar que não funciona, a gente acompanha alguns casos e vê que tem resultado. Porém, essa é, digamos, uma melhora mascarada, uma melhora que a curto prazo ela funcionou. Só que o que acaba acontecendo? O criador muitas vezes ele não identifica a origem desse problema. Então ele tratou ali aquele animal que estava com aquele problema, mas ele não identificou. Será que ele está com algum erro de manejo, algum erro na instalação dele? É importante a gente sempre estar buscando esse tipo de informação. Uma informação muito interessante é geralmente como que é a ventilação dos viveiros. Então animais que tendem a ter as doenças respiratórias geralmente são mantidos em viveiros fechados, viveiros pequenos, onde tem pouca ventilação, às vezes a umidade ela é um pouco mais elevada, o que também prejudica. O tipo de substrato, às vezes são substratos que liberam muito pó, às vezes o animal acaba se batendo dentro do viveiro, levantando um voo, fazendo alguma coisa e levanta muito pó, aquilo acaba irritando. Então, assim, a escolha do substrato é muito importante nesse momento. A área que esse viveiro também vai ser mantido, que tipo de cobertura que vai ser utilizado, se vai ser uma cobertura total ou não vai ser. Então, assim, o que a gente sempre recomenda são viveiros com uma boa ventilação, onde o animal tenha um espaço legal para ele se movimentar, o ambiente tem que estar sempre seco, bem ventilado, medidas básicas aí de biossegurança para que a gente evite esses tipos de problema. Um problema bem interessante também é a escolha da malha. Geralmente a gente indica a malha 2,5, que é uma malha que já diminui o risco de entrada de outros animais. Então, aqueles animaizinhos que poderiam vir, animais silvestres que poderiam estar entrando, comendo a comida, contaminando, passando algum tipo de doença, com uma malha 2,5 a gente já consegue evitar isso. Então, assim, tudo isso
a gente pensando, né, na hora de planejar, de construir o nosso viveiro, a gente já consegue diminuir bastante os problemas respiratórios. Então, o tamanho, a medida que a gente vai fazer, se é uma área bem ventilada, é uma área seca, né, não é uma área úmida, e a tela que vai estar fazendo a proteção. Outra coisa bem comum que a gente nota é que quando o criador identifica um animal com algum sinal, né, respiratório, ou ele acaba fazendo uma aplicação injetável de algum antibiótico nele, ou ele acaba fazendo na água. Quando ele acaba fazendo na água, a gente tem dois problemas, né? Que dentro desse viveiro tem mais animais, e os outros animais que necessariamente não, digamos, estariam com nenhum tipo de sinal de doença, eles também estão tendo acesso a esse antibiótico, né? Então eles estariam recebendo antibiótico sem ter a necessidade. E um outro fator é que muitas vezes o animal que está doente, ele acaba bebendo menos água, né? Então a gente teria que trabalhar com uma dose mais alta para atingir, e muitas vezes o criador acaba não levando isso em consideração. Então geralmente, se a gente vai fazer o fornecimento de algum tipo de medicação, nesse caso o ideal seria ser feito na ração, né? E preferencialmente separar esse animal, né? Então o animal apresentou algum tipo de sinal, a gente tira ele do viveiro, né, separa ele, deixa ele numa área isolada, né, onde ele não vai ter contato com outros animais, não vai transmitir essa doença, que é o mais importante, né, a gente quebrar esse ciclo de transmissão, né, senão a gente tratou um animal aqui, mas aí daqui 1 ou 2 dias o outro animal do lado ou um próximo, ele acaba apresentando esse sinal. Então a gente tem que ter, digamos, esses tipos de manejo. Então o animal apresentou sinal, separa ele, faz o tratamento dele separado. Cuidar sempre com o projeto, né? Então a ventilação, a quantidade de animal, isso é muito importante. A gente sempre recomenda, né? Isso no caso das matrizes, às vezes a gente consegue lidar de uma maneira mais tranquila do que com filhotes. Os filhotes, quando eles estão em grande quantidade, para a gente acaba sendo um desafio, né? Então, a área que esses animais vão estar sendo, se eles vão estar sendo mantidos num ambiente tranquilo, né? Quando a gente tem, digamos, qualquer tipo de fator que leve a um estresse, isso também vai prejudicar o animal. Então, se a gente está num ambiente onde tem 2, 3 casais, e esses casais acabam tendo uma disputa muitas vezes por comida, território ou água, né, isso acaba diminuindo a imunidade, né? Se esses animais eles já apresentam algum tipo de infecção, isso acaba agravando mais o caso. Então a gente tem que ter esse cuidado. O primeiro com as instalações, né, o manejo que a gente vai adotar, a gente tem sempre que bloquear, né, tentar encerrar o ciclo de transmissão, né, e isolar o animal para a gente fazer o tratamento, né? A gente isolando o animal, faz o tratamento correto, depois volta ele para o viveiro. A gente conseguindo fazer isso, a gente diminui bastante o risco das doenças respiratórias dentro da nossa criação. Outro fator que é bem importante, mais uma vez, a questão da tela 2,5. Né? Então, quando a gente trabalha com uma malha 2,5, a gente consegue evitar a entrada de aves, né? Aves silvestres dentro dos nossos recintos, que poderiam estar trazendo outros tipos de doenças. Não necessariamente doenças respiratórias, né? Que é o caso do vídeo, mas outros tipos de doença. Então, dessa maneira a gente já consegue prevenir bastante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no nosso canal, curte o vídeo e compartilhe com os amigos. Muito obrigado e até mais.